Essas primeiras questões, eu gosto de fazer, na verdade, com um bate-papo com a turma, para pegar talvez alguma intuição sobre o conceito de probabilidade antes de eu sair mostrando como é que faz as coisas, não sei o quê. Tá? Então, vamos dar uma passada aqui nos, se eu não me engano, os 4 primeiros, e aí eu vou testando o chutômetro de vocês. Tá? Então, a primeira questão. O que tem mais chance de ocorrer? Um número primo em um dado de 20 faces ou sair o resultado cara no lançamento de uma moeda? Tá? Então, bom, dado de 20 faces, não sei se vocês já viram alguma vez na vida, ele é um, é um icosaedro, é o D20, né, que o pessoal chama. Tá? Então, vamos pensar aqui, quais são os números primos que tem de 1 a 20? Né? O primeiro é o 2, depois o 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números primos no dado de 20 faces. E sair cara no lançamento de uma moeda. Bom, isso aí, imagino que vocês sabem do que se trata. Tá? Então, apostas aí. Vamos para o próximo. Depois eu dou uma. Claro que eu vou revisar isso tudo. A segunda pergunta. O que tem mais chance de ocorrer? Um número par em um dado de 8 faces. Tá? Então, aí, quais são os números pares que temos até 8? Né? 2, 4, 6 e o próprio 8. Ou chover amanhã. Né? Não sei se vocês já viram, né? Em previsão do tempo, às vezes aparece, né? A probabilidade de chover e tal. A, a, a próxima pergunta, que eu já vi uma resposta engraçada. Aliás, no 2 também já vi uma resposta engraçada. No 3, o que tem mais chance de ocorrer? Um número maior do que 2 em um dado de 6 faces, ou o LeBron James acertar um arremesso de lance livre. Né? Para quem não sabe, o LeBron James é uma das estrelas da NBA, né? do basquete americano. Né? Aí teve um aluno que respondeu assim: depende da temporada. Mas tá. O número maior do que 2 em um dado de 6 faces. Então a gente tem 3, 4, 5 e 6. Tá? Maior do que 2. E, finalmente, no número 4, o que tem mais chance de ocorrer? Sai o resultado cara no lançamento de uma moeda ou um número par em um dado de 6 faces. Tá? Então a moeda só tem cara ou coroa, né? Vamos considerar aqui que ela não vai cair de pé, ela vai cair uma face ou outra. E o número par em um dado de 6 faces. Então, 2, 4 ou 6. Tá? Agora sim, então, feitos os chutes, vamos dar uma passeada de novo sobre essas perguntas. Tá? Primeira coisa, quando a gente pergunta o que tem mais chance de ocorrer, vai ser o foco do estudo de probabilidade. A ideia do estudo de probabilidade é a gente quantificar a chance de alguma coisa ocorrer. Tá? A gente atribuir um número a isso. Tá? O que não quer dizer que vá ou não vá ocorrer, apenas quantificar essa chance. Tá? Para a gente ter esse efeito comparativo. Ah, tal coisa acontecer tem mais chance do que outra, ou menos, ou igual. Tá? Então eu preciso atribuir valores a essas coisas, né? A definição de probabilidade leva isso para a gente ter esse efeito comparativo. Tá? E aí ver o que é mais provável de acontecer do que outra coisa. Tá? Então vamos lá. Um número primo em um dado de 20 faces. Então, aqui eu tenho 8, né? Foram 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 chances em 20, né? Em 20 resultados possíveis. E aqui o resultado cara no lançamento de uma moeda, eu tenho uma chance em duas. Em duas. Tá? Considerando que a moeda vai cair chapadinha, né? O cara, o coroa, não vai cair de pé, por exemplo. Embora isso possa acontecer, claro. Mas aqui, para a gente considerar nesse cálculo aqui, vamos considerar só esses dois casos possíveis. Tá? Então, beleza. Vamos agora, já vamos colocando esses números e depois a gente vai pensando
em o que a gente faz com esses números. Tá? Na questão 2, o que tem mais chance de ocorrer? Um número par em um dado de 8 faces, então eu tenho 4 chances em 8. Vou botar assim, 4 chances em 8 possíveis, né? Pode cair o número de 1 a 8, e desses possíveis, esses 4 interessam aqui. Ou chover amanhã, tá? E aí, quais são os casos possíveis? 2, choveu, fazer sol. Ou 3, chover, fazer sol, ficar nublado. Então, aqui já é um pouquinho mais diferente do que os outros, tá? Mas, será que, sendo diferente, não dá para a gente calcular a probabilidade? Tá? Vamos chegar lá. A questão 3. O que tem mais chance de ocorrer? Um número maior do que 2 em um dado de 6 faces, e para isso eu tenho 1, 2, 3, 4 chances em 6. 4 chances em 6. Né? De 6 casos possíveis, 4 são os favoráveis aqui para esse caso. Ou o LeBron James acertar um arremesso de lance livre. E aí? Qual será, como é que... Aqui ele acerta ou erra, né? Não tem... meio acerto não existe. Né? Então, uma chance em 2. Chance em 2. Não sei se vocês já viram, mas na Olimpíada, por exemplo, né, que é mais famoso, assim, né, um evento mais famoso. Quando o cara vai para um lance livre, aparece no rodapé da transmissão ali uma estatística do histórico dele de acerto de lance livre. Então, sei lá, se o cara fez 200 arremessos de lance livre e acertou 80, aí vai aparecer lá embaixo assim, 80/200. Tá? Então, é um jeito de transmitir o que acontece. Quer dizer, eles estão transmitindo o histórico do cara, né? Que, de certa forma, é um jeito de você achar que aquele arremessador é melhor ou não do que outro. Né? Se um outro cara que também fez 200 arremessos acertou 150, e você tivesse que escolher entre um dos dois, você já tem alguma medida, algum valor para levar em consideração. Tá? E, finalmente, no 4. O que tem mais chance de ocorrer? Sai o resultado cara no lançamento de uma moeda, aí isso a gente também já colocou ali, uma chance em 2, né, desconsiderando que ela vai cair em pé. Ou, esqueci de colocar aqui, ou um número par em um dado de 6 faces. Então aqui eu tenho 3 chances em 6, né, dado de 6 faces. Aqui no 4, se eu tivesse uma terceira coisa para comparar, tá? Eu coloquei então sair cara no lançamento de uma moeda, uma chance em 2, número par em um dado de 6 faces, e se eu tivesse colocado também número par em um dado de 8 faces, como eu coloquei anteriormente. Mas agora deixa eu juntar aqui no 4. Tá? Então aqui também, assim como eu coloquei no item anterior, um número... Oh, perdão, foi no 2. Um número par num dado de 8 faces são 4 chances em 8. Então aqui, 4 chances em 8. E aí, como que eu comparo essas coisas? Será que eu consigo dizer o que tem mais chance de ocorrer do que outro, né? Levando em consideração esses números? Tá? Eu acho que o mais fácil para começar é olhar esses dois caras aqui. O dado de 6 faces e o dado de 8 faces. Tá? É uma coisa mais concreta para a gente pensar. 3 chances em 6 e 4 chances em 8 são valores fáceis da gente ver uma equivalência. Tá? Repara, aqui é a metade do que pode acontecer desses casos possíveis. E aqui também. Aqui eu tenho metade de casos do que tudo que pode acontecer. Tá? Então, pensando em termos percentuais, vocês provavelmente já devem ter visto probabilidade sempre se referindo sempre sendo quantificado como porcentagem,
Aqui a gente vê mais claramente essa equivalência. 3 chances em 6 seriam 50% de chance de acontecer, né? Depois a gente vai ver direitinho, mas né, só para ter uma ideia mais geral. E aqui também, 4 chances em 8 também é metade do que pode acontecer. Então aqui também é 50%. E vem cá, e esse aqui da moeda? Uma chance em 2 também é 50% de chance de acontecer. Isso aqui também é metade. Né? Esses casos aqui que me interessam também são metade de todos os casos possíveis. Isso aí, cara, ou coroa. Então também é metade, meio a meio. Aqui também, meio a meio. Aqui também, meio a meio. Tá? Metade de chance de acontecer o que eu quero, metade de acontecer aquilo que eu não quero, né? Sair coroa ou sair número ímpar. Então, para esse número 4, eu vou começar por ele, a gente já pode pensar numa resposta. Tá? O que tem uma chance de ocorrer? A gente, pensando então nesses valores aqui, pensar que esses 3 eventos têm a mesma chance de ocorrer. Eu não consigo colocar um que tem mais chance do que o outro. Todos têm a mesma chance ou a mesma probabilidade de ocorrer. Tá? Se eu tivesse que apostar em um desses 3, tá? Tanto faz. Tá? Sair cara na moeda, sair par no dado de 6 faces ou sair par no dado de 8 faces, tá? Nenhum deles é mais provável de acontecer do que os outros dois. Beleza? Então agora, vamos tentar fazer contas para pensar nos 3 primeiros. Vou fazer a mesma coisa aqui no número 1. Tá? Pensar nesses valores aqui. 8 chances em 20. Tá? E aqui, uma chance em 2. Esse aqui é o 50%, né? Essa é a ideia do metade que a gente viu na questão 4. Mas esse aqui não é metade. Esse aqui é uma outra fração, é um outro percentual. Tá? Se eu quisesse calcular em percentual, como que a gente teria que fazer? Deixa eu ir lá para baixo. 8 chances em 20, né? Então, para a questão 1. 8 chances em 20. Se eu quero tentar calcular um percentual para isso, bom, tem a forma mais rápida de fazer, que é dividindo uma coisa pela outra, mas aqui, como esse número aqui facilita, eu posso pensar assim, 8 chances em 20 é equivalente a quantas chances em 100? Que aí já sai a resposta percentual, né? Tantas chances em 100. Então dá para pensar em proporcionalidade aqui. Tá? Se daqui para cá eu estou quintuplicando, estou multiplicando por 5, então daqui para cá eu vou fazer esse mesmo raciocínio para manter a proporcionalidade. 8 vezes 5 dá 40, tá? Então aqui 8 chances em 20 é equivalente a 40 chances em 100, ou seja, 40% de chance de acontecer. E aí, com esse percentual, a gente consegue comparar com mais facilidade com outro evento. Esse aqui tem 40% de chance de ocorrer e o resultado do cara tem 50% de chance de ocorrer. Aí aqui sim, se eu fosse pensar em um comparativo para apostar, tá? Você quer apostar no número primo no dado de 20 faces ou você quer apostar na cara do cara e coroa? Então eu apostaria nesse aqui. Tá? Claro que pode acontecer de eu perder nesse e o outro acontecer. Tá? Mas para efeito comparativo, esse aqui tem uma chance maior. Tá? Vamos pensar no 2. Aliás, deixa eu pensar no 3. Tá? Porque eu já mencionei aqui coisa dos valores. No 3, o que tem mais chance de ocorrer? Um número maior do que 2 em um dado de 6 faces ou o LeBron James acertar um arremesso de lance livre? Então aqui, maior do que 2 em um dado de 6 faces, 4 chances em 6. Vamos também pensar num percentual. Tá? Questão 3. 4 chances em 6. Tá? Aí vocês podem também pensar fazer uma proporcionalidade para saber isso, então equivale a quantas chances em 100. Tá? Mas agora eu vou fazer direto, para a gente não perder muito tempo. 4 chances em 6, para calcular o percentual, é fazer a divisão. 4 dividido por 6. Tá? E isso dá uma dízima periódica,
que é 0,6666, que é a mesma coisa que 66,666 sobre 100, né? Então, usando a forma percentual, isso dá aproximadamente 66,7%, tá? Então, está aqui o primeiro do 3. Vamos voltar lá. Então, aqui, aproximadamente 66,7% de chance de acontecer. E o LeBron James acertar um arremesso de lance livre? Será que é 50%? Tá? Será que, sei lá, se eu for fazer um arremesso de lance livre, também tem a mesma chance de acertar do que o LeBron James? Tá? Ou qualquer outra pessoa? Tá? Todos têm a mesma chance de acertar um arremesso de lance livre? E aí, não, né? Tem gente que tem mais chance do que outra, tem gente que é melhor do que outras. E como que a gente mede isso? Bom, não que a gente vá ver isso aqui, tá? Porque já envolve outros conceitos que fogem um pouco, mas eu vou comentar porque vale a pena. Aquela coisa que eu falei do histórico que aparece lá na barrinha da televisão tem a ver com essa medida, tá? Não que sejam esses valores aqui, provavelmente ele acerta uma coisa muito mais perto de 200 do que o que eu coloquei aqui, tá? Mas enfim, com isso aqui, eu consigo calcular um percentual, né? Nesse caso aqui até tá fácil, aqui dá 40%, né? 80 em 200, é uma coisa que 40 em 100, que dá o 40%. Então, se eu fosse comparar com esses 66%, tá? Mas claro que o histórico do LeBron James não deve ser esse. Mas só para a gente aqui perceber que diferentes pessoas vão ter chances diferentes, né? Sim, intuitivamente, né? Vão ter chances diferentes de acertar o arremesso de lance livre, né? Já é uma coisa menos dura do que sair certo número no dado, ou sair cara ou coroa na moeda. Tem outras variáveis envolvidas. Mas eu estou comentando isso aqui porque existe um vínculo próximo entre probabilidade e estatística. Muitas vezes a gente usa estatística para fazer cálculo de probabilidade. Não que a gente vá ver isso com muita força aqui no ensino médio, mas acho que vale a pena mencionar. Tá? E aí, então aqui a gente não consegue calcular, porque, bom, se quisesse calcular pensando na estatística, beleza, teria que pegar a estatística do LeBron James, né? Sei lá, da última temporada, por exemplo, e comparar com esse 66,7%. Talvez seja uma medida. Tá? E, finalmente, o número 2. O que tem mais chance de ocorrer? Um número par em um dado de 8 faces, 4 chances em 8, que a gente já viu que é 50%, ou chover amanhã. E aí, o chover amanhã, será que é 50% também? Ou chove ou faz sol? Ou chove ou não chove? Ou chove ou nublado e sol? Será que é uma chance em 3? Uma chance em 2? Tá? Aí aqui envolve, não é um cálculo tão simples, vou botar simples entre aspas, como os anteriores. Os anteriores são mais simples do que esse aqui da chuva, mas dá para calcular probabilidade de chuva. Né? O serviço de meteorologia existe para fazer isso. Né? E ele é bom nisso. Né? A gente, né? Claro que hoje a gente está ficando em casa o dia inteiro, mas naquela distante época em que a gente saía de casa para trabalhar e para a escola, a gente, vendo a previsão do tempo, sabia se valia a pena colocar um guarda-chuva na mochila ou no carro ou não. Né? Então dá para calcular a probabilidade para isso aqui. Tá? Só que a gente não vai ver no ensino médio, porque a gente vai se concentrar no ensino médio em calcular probabilidade de fenômenos, de eventos, onde haja equiprobabilidade. Deixa eu escrever esse palavrão aqui, ó. Equiprobabilidade. Tá? O que significa esse palavrão? Tá aqui. Equivalente, igual. E a probabilidade é a probabilidade mesmo. Tá? Então, aqui, para o que a gente vai estudar, a gente vai focar em fenômenos onde todas as
todos os casos possíveis tenham a mesma chance de ocorrer, igual probabilidade de ocorrer. Tipo, na moeda, cara ou coroa. Não existe uma preferência da moeda por cair mais cara do que coroa, ou vice-versa. Se não tiver truque, né? Tem um imã na moeda que não sei o que atrás, não. Ou um dado, por exemplo, né? Se não tiver truque, né? Se não tiver um pezinho ali para face e tal, que faz ela ficar tipo uma peteca que vai cair assim, né? Assim, vamos considerar as coisas honestas, né? Sem vícios. Então, para o dado também, quando eu jogo dado, né? Eu não creio que exista uma preferência por cair, sei lá, o 4 em vez de cair o 3. Tá? Então, em não havendo essa preferência por um resultado, então é porque existe essa característica de equiprobabilidade entre todos os casos possíveis. Tá, então se o meu evento goza dessa característica de equiprobabilidade, a gente vai calcular probabilidade por essa razão aqui. A probabilidade de um evento acontecer, um certo evento acontecer, vai ser a quantidade de casos favoráveis, já já eu explico essa hashtag de casos favoráveis, dividido pela quantidade de casos possíveis. Tá? Na verdade, eu já tinha feito essa conta, né, alguma hora aqui. Então não é uma super novidade, né? Quando eu fiz ali, ó, quer ver? Aqui, 4 chances em 6, tá? Eu vou então calcular essa fração. O quanto que o 4 representa no universo do 6. O quanto que esses casos favoráveis aqui representam, qual o peso dele nesse universo de casos possíveis, né? Aqui era um número maior do que 2 num dado de 6, né? Então tem 4 casos favoráveis, 3 4, 5, 6, em todos os casos possíveis de 6. Tá? Esse símbolozinho aqui ele é muito mais antigo que Twitter, muito mais antigo que Instagram. Tá? É um símbolo bem técnico, assim, é um símbolo de cardinalidade. Tá? O que a gente vai usar aqui é a quantidade de elementos que tem num conjunto finito. Tá? Aqui ele serve para conjunto infinito também, que a gente vai dar uma pincelada, mas não se preocupem muito com isso. Tá? Então aqui vocês podem ler quantidade de casos favoráveis dividido pela quantidade de casos possíveis. Esse conjunto de casos possíveis ganha um nome. Tá? O conjunto é chamado de espaço amostral. Né? Se vocês virem em livro, em questão de prova, tá? Espaço amostral. Que muitos livros costumam se referir a ele por essa letra grega, o ômega maiúsculo. Tá? E aí, claro, que o conjunto de casos favoráveis tem que ser um subconjunto do espaço amostral. Tá? Para ele ser um caso viável. Né? Se eu tiver, sei lá, é que nem perguntar, dá para cair o número 7 num dado de 6 faces? Não, não dá, porque no dado de 6 faces, os casos possíveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nada fora disso vai dar para calcular. Quer dizer, dá para calcular, é zero, mas... Tá? Então, não é um caso favorável, né, propriamente dito, é um caso degenerado.